Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Renato do canal Bombeiros Industriais e hoje a gente vai falar sobre simulado de emergência. Os simulados de emergência nada mais são do que um exercício ao qual você visa ensaiar os possíveis cenários acidentais que podem ocorrer na sua empresa, como por exemplo incêndios, explosões, possibilidade de resgate, acidentes ambientais, entre outras situações. O principal objetivo do simulado é que você consiga saber, no caso prever, se aquilo que você levantou com necessidades, tanto de recursos humanos, materiais, bem como o seu plano de emergência, se ele de fato vai ser efetivo, se você de fato vai conseguir controlar ou ainda prevenir a ocorrência de acidentes maiores, no caso aqueles acidentes que a gente falou, como incêndios, explosões, enfim, danos ambientais, a necessidade, por exemplo, de resgate, entre outras situações que podem ocorrer. Simulados você pode ter de diversos tipos. Você pode ter os chamados simulados de campo, que é aquele simulado que é aquele que mais se vê, você consegue perceber mais as empresas fazendo, divulgando, que é onde você, no campo mesmo, nas áreas de trabalho, você vai executar o simulado e também o seu plano. A gente também tem os chamados simulados de comunicação. Geralmente, os simulados de comunicação, geralmente eles visam identificar se a estrutura de resposta da empresa está de prontidão, de forma que ela possa agir em relação às possíveis necessidades que você possa haver na emergência. Existe também o simulado que a gente chama de tabletop, ou simulado de sala de treinamento. Então, basicamente, você vai colocar a planta da empresa e com pequenos carrinhos ou ainda bonequinhos, você vai simular os deslocamentos e as ações. No caso, ele é muito mais um simulado tático. Não necessariamente você logicamente, na mesa, você não vai atuar na emergência, mas você vai fazer a espécie de tática ali, principalmente relacionada aos deslocamentos que as equipes vão ter para chegar até os pontos de emergência. E ainda tem um outro tipo de simulado que a gente chama de mobilização de recursos. Então, geralmente, esse simulado, como o nome propriamente já diz, você vai mobilizar os recursos necessários para mitigar aquela emergência que você levantou. Uma coisa muito importante é o seguinte, é que quando você for fazer o simulado, no caso, quando você estiver planejando o simulado, é importante que você faça um simulado com os eventos que de fato possam ocorrer na sua empresa. Não adianta eu fazer um simulado que seja insuficiente ou que aquele evento possivelmente não possa ocorrer na minha empresa, ou se ele ocorrer, eu não tenho os recursos suficientes para saná-lo. Então, para você identificar qual simulado você deve fazer, é importante que você faça uma análise de risco anteriormente. Então, com a análise de risco, você vai determinar quais são os possíveis cenários. Se pode haver explosão, incêndio, se pode haver um dano ambiental, se há necessidade de resgate de pessoas, de acordo com as atividades que você estiver realizando. Isso é muito importante para que o simulado de fato seja efetivo e ele caracterize situações que de fato possam ocorrer. Na maioria das vezes, grande parte das empresas, elas fazem simulados anuais. Entretanto, muitas empresas preferem prazos menores e ainda elas particionam os tipos de simulado que vão fazer. Então você vai haver períodos que você vai ter simulados trimestrais, simulados semestrais ou anuais, mas divididos nasquelas categorias que eu falei. Simulados de tabletop, simulados de campo parcial, que é onde você só usa um pedaço da planta, campo total, por exemplo, que é outro tipo de simulado que você pode executar, ok? Então, na NBR 15219, você tem lá que os simulados devem ser anuais, os simulados de incêndio. Entretanto, você pode fazer em períodos menores, de forma que você possa treinar a sua estrutura de resposta, seja ela as equipes que vão de fato inteiramente agir
dentro da emergência, como ainda as estruturas superiores da coordenação de emergência. Você ainda vai ter as questões de logística, que também você pode avaliar. Enfim, várias situações que também vão estar dentro da sua organização. Importante também que o simulado ele também é uma forma de você gerenciar o ICS, o Insight Command System. Então, muitas empresas elas possuem essa ferramenta. A gente até falou um pouco sobre esse assunto em um outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês clicarem e se interarem um pouco mais. Mas também o Insight Command System, no caso, o sistema de comando de incidentes, que faz parte da estrutura de resposta da sua empresa, ele também deve ser envolvido nos simulados. Uma coisa importante também é que os simulados eles podem tanto ser avisados ou não, certo? Então há de se tomar um cuidado grande para que você não tenha situações desagradáveis, no caso situações que possam ocorrer, situações até de acidentes, onde você tem simulados não avisados, por exemplo. Então, para se fazer, por exemplo, um simulado não avisado, não informado, é necessário que a empresa já tenha uma certa maturidade em relação às emergências que possam vir. Então, inicialmente, se faz vários simulados onde as pessoas sabem o momento, a hora que vão acontecer, os locais, para depois, após um amadurecimento maior, você conseguir, de fato, mobilizar os recursos, né, do simulado, seja o que for, de comunicação, para situações em que você não precise avisar as pessoas. Então, como a gente falou, os simulados eles vão estar ligados aos seus cenários de emergência. Então, é importante que durante o planejamento do simulado já se saiba os locais aos quais você vai ter que ter a sua estrutura de resposta local, lá na área, e quais os recursos da área ou ainda os recursos que você vai precisar levar que serão necessários. Então, os recursos da área, você pode ter os sistemas de combate a incêndio da área, os hidrantes, os sprinklers, ou ainda os conjuntos autônomos, né, os equipamentos de proteção respiratória. Mas também você deve levar em consideração os possíveis recursos que você vai necessitar levar. Imagine um simulado de resgate por corda, por exemplo. Então, você vai ter que levar toda a estrutura de corda, né, com macas, com todos os equipamentos para resgate em altura, por exemplo, que eles não vão estar dispostos na área. Então você vai ter que ter essa consciência de que numa situação de emergência, logicamente de simulado, né, que você vai fazer o exercício, esses recursos eles devem ser disponibilizados para que você consiga de fato ser efetivo naquele simulado que você planejou. Feito o simulado, é hora de você fazer a avaliação. A avaliação ela pode levar em consideração vários aspectos. Podemos citar como aspectos importantes o deslocamento das equipes, e esse deslocamento vai levar em consideração quanto tempo as equipes chegaram no local de emergência, com quanto tempo elas atenderam e com quanto tempo a vítima ou ainda a situação emergencial ela conseguiu ser sanada. Uma outra coisa importante na avaliação do simulado é se os recursos que foram disponibilizados eles foram usados corretamente e ainda também se esses recursos foram necessários, foram suficientes. Uma outra coisa importante que você deve também observar na avaliação do seu simulado é a comunicação. Então a comunicação foi adequada, as equipes conseguiram entender os locais que eram para eles estarem, ou ainda houve algum tipo de interrupção na comunicação, a comunicação foi falha, né? Enfim, todos conseguiram de fato acessar a comunicação, né? No caso, acessar os meios de comunicação, sejam rádios, telefones, seja o que for, e a emergência conseguiu de fato ser informada corretamente. Então tudo isso deve também ser levado em consideração no momento de avaliação. Você também pode avaliar outras situações, como por exemplo, a gente falou da necessidade de resgate, mas você também pode ter a necessidade de primeiros socorros. Você também tem que ter a necessidade na execução dos simulados se o controle do tráfego ele foi feito corretamente. No caso, a gente sabe que em situações de simulado de emergência, as vias elas devem ser interrompidas, de forma que as possíveis pessoas que não estejam avisadas sobre o simulado, possam entrar em zonas perigosas, em zonas que possam conter fumaça, possa haver explosão, possa haver incêndio, e aí você ter novos cenários, novas vítimas sendo envolvidas nessa situação, caso ela venha ocorrer.
Enfim, então você fez a sua avaliação, agora você faz a emissão de um relatório. Então, na emissão do relatório, você vai colocar todos esses dados que foram informados na avaliação. No relatório também você pode informar possíveis dificuldades, pontos de melhoria e, logicamente, colocar dados outros que sejam importantes, como os dados operacionais, os recursos que foram utilizados, enfim. No relatório você vai contar a história do que aconteceu, do simulado, né, e também vai usá-lo como ferramenta para a proposição de possíveis melhorias que possam ocorrer tanto para situações de emergência quanto para os próximos simulados que podem ocorrer. E aí você estabelece aí uma melhoria contínua no seu processo de prevenção e respostas à emergência. Então, pessoal, concluímos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço que, caso você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com outros colegas da nossa área. Também não deixe de nos seguir tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Forte abraço a todos e até mais.